E aí, pousadeiro, tudo bem? Aqui é a Natália do Viver de Pousada, um canal que eu criei para trazer dicas de como você pode viver e prosperar bem sendo um dono de pousada. Bom, o que estava faltando um pouco aqui no meu canal, que muita gente tem me perguntado e quer saber, apesar de muita gente que está aqui já me conhece, é um pouquinho da minha história, né? Da onde que eu surgi, da onde que surgiu essa ideia de ter uma pousada, como tudo começou. Então eu tirei esse vídeo de hoje aqui para contar para vocês um pouquinho como foi, como está sendo a minha experiência, né? Como dona de pousada. Vou dar uma ajeitadinha aqui no microfone. Aqui eu resolvi fazer os vídeos bem real life mesmo, né? Porque a ideia é passar o conteúdo, é passar a ideia para vocês, não é ficar, né, fazendo vídeos bonitinhos, produzidos e tudo mais, né? Então eu tô fazendo o máximo aqui que eu posso com o pouco que eu tenho, né? E tá dando certo. Bom, então, né, da onde surgiu a ideia de ter uma pousada, né? Eu sempre fui uma pessoa muito caseira, eu sempre gostei muito, né, de ficar em casa, de receber as pessoas. E acho que no fundo eu sempre tive essa vontade meio latente, né, de ter uma pousada. Toda vez que eu viajava, eu fazia questão de ficar em pousadas pequenas. Eu nunca fui muito fã de ficar em grandes hotéis, aquela coisa com um monte de funcionário, um monte de gente. Nunca foi muito a minha, sabe? Então eu sempre valorizei bastante, né, os pequenos pousadeiros, né, as pequenas pousadas. Eu achava muito legal o estilo de vida. Mas era um contato muito, né, não era um contato muito próximo que eu tinha, né? Afinal, eu só viajava nos meus feriados, né? No meu mês de férias, porque, né, antes, né, de eu virar uma empreendedora aqui, eu sou formada em engenharia, então eu trabalhei em várias multinacionais, sempre na área de engenharia de produção ou na área da construção. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? Mas foi uma época muito bacana da minha vida também. Eu sou muito grata, né, por tudo que eu vivi, por tudo que eu aprendi. E, né, e depois da faculdade de engenharia, eu tenho muitos amigos, né, tem pessoas muito queridas, né, que estão na minha vida até hoje, assim, né, pessoas inclusive que já foram meus hóspedes aqui, né, que eram colegas de trabalho, colegas de faculdade. Então, né, foi muito bacana ter tido essa experiência antes de ter uma pousada. Mas como é que surgiu a ideia, né, a oportunidade, né? Eu tava numa época da minha carreira um pouco complicada, né? Eu estava crescendo bastante na empresa que eu trabalhava, mas eu não estava feliz. E eu não sabia por que eu não estava feliz, eu não sabia se era, né, que eu não gostava do trabalho, eu não gostava. Eu gostava do trabalho, eu gostava das pessoas, eu gostava da empresa, mas eu não sei, eu sempre achava que faltava alguma coisa, eu queria uma promoção, eu queria uma mudança de local, de trabalho, eu queria tudo aquilo. E quando surgiu uma oportunidade na época de eu mudar de emprego, né? E eu fiquei muito em dúvida, eu não sabia se eu mudava, se eu não mudava. Desculpa. Eu não sabia se eu mudava, se eu não mudava, se eu continuava fazendo aquilo, se eu arriscava, né, alguma coisa diferente. E no final eu acabei optando por tirar férias, né? Inclusive, né, a sugestão do meu chefe na época, que eu devia estar estressada, eu precisava de férias, realmente eu estava bem estressada, realmente eu precisava de férias. E, né, sem querer acabei parando nas minhas férias aqui em Barra Grande, né, do Piauí, que é onde eu moro hoje, da onde eu estou gravando esse vídeo para vocês. E na época Barra Grande, né, estava começando, era uma pequena vila de pescadores, o turismo era muito tímido ainda, não existiam muitas pousadas nem restaurantes. E eu vim parar aqui porque eu tenho uma prima que tem um restaurante aqui, e era a inauguração desse restaurante dela, inclusive. E quando eu estive por aqui, né, nessa época, né, com ela, deu para perceber um pouco como era o estilo de vida, né, de quem trabalhava e morava na praia e tal. E aquilo me encantou. Então, quando surgiu uma oportunidade, né, de uma compra de um terreno aqui, foi logo em seguida, logo depois dessa viagem, aí a gente pensou, né, na época, eu e o Marco, meu sócio, né, no Terra Pátrias, a gente falou, não, vamos arriscar, vamos fazer isso, né? E fizemos, e compramos, ainda sem muita ideia, né, do que a gente faria com o terreno. E voltamos, né, para Campinas, né, para quem não sabe eu sou de Campinas, né, na época eu estava morando em Taubaté, mas meus pais moravam em Campinas.
cheguei decidida, né, a trocar de emprego, a mudar de vida, a fazer tudo diferente, né. A troca de emprego já era já pensada, porque eu precisava realmente focar em fazer uma reserva, né, para poder construir a pousada. A gente, né, pensou bastante, resolveu não mudar logo de cara, logo depois que a gente comprou o terreno. E resolveu estudar melhor o que a gente ia fazer, juntar mais um pouco de dinheiro, e foi isso que a gente acabou resolvendo fazer. Então eu aceitei, né, a proposta de emprego que eu recebi na época, fui trabalhar com um ex-colega meu, né, da antiga empresa. Foi muito bacana também, foi um ano bem intenso, né, uma área bem difícil de trabalhar, né, direto na obra, dentro da Petrobras, foi, né, uma mudança bastante, né, radical, mas eu estava já com essa ideia, né, do negócio que a gente teria aqui na praia. E a ideia da pousada apareceu, né, depois de algum tempo, né, mas pensando na questão da localização do terreno, onde ficava tudo, a gente achava que era mais prudente a gente fazer uma pousada num restaurante. E foi, né, no final acho que foi a melhor ideia. Bom, então a gente ficou um ano trabalhando, né, bastante, um ano e meio mais ou menos, intensivo em Campinas, né, juntando dinheiro para fazer valer o nosso sonho. E nos mudamos, né, com tudo aqui para Barra Grande, cachorro, né, mudança, tudo, né, teve direito a tudo. E quando, né, foi uma loucura, né, porque, né, assim, por mais que eu mexesse, sou engenheira, né, mexesse com construção, eu nunca tinha mexido com a construção de uma casa, né, muito menos aqui, né, no Nordeste, o estilo de arquitetura, o estilo de construção, as pessoas, um preconceito muito grande por eu ser mulher, né, e eu estar responsável né, pela obra. Mas no final deu tudo certo, a obra foi super rápida, a gente construiu, né, a primeira fase da pousada em mais ou menos 3 meses e meio, e logo em seguida a gente já abriu, né, e entrou em operação. E quando entrou em operação, né, que caiu a ficha, né, a gente, caiu a ficha, agora a gente tem uma pousada, e aí o que nós vamos fazer? E coincidiu, né, logo depois da gente inaugurar a pousada, que foi num Réveillon, logo em seguida caímos na baixa temporada, e aí foi bem difícil. Na época a gente também tinha uma loja, né, aqui em Barra Grande, né, de artesanato, né, coisas que a gente fazia e vendia, né, de outros artesãos. E foi, né, os primeiros meses foi assim um choque de realidade, né? A gente é acostumado com São Paulo, salários altos, né, uma vida social muito ativa. E aqui era uma turma pequena, acho que juntando todo mundo a gente devia ser umas 10 ou 12 pessoas. Tinha praia, né, claro, né, mas aí mesmo na baixa temporada, né, a questão do esporte, que foi o kite que a gente começou a praticar aqui. Na baixa temporada também era né, você não consegue praticar o kite, então pra gente foi um pouco traumático isso. Aí, né, vamos dizer assim, no primeiro ano de operação que caiu a ficha mesmo, e a gente percebeu que o trabalho de pousadeiro não ia ser tão simples, né? E eu sempre fui, né, muito nerd, né, estudiosa, gostava de mexer, né, em computador, né, em estudar, em fazer cursos. E naquela época a internet estava começando, né? A gente ainda tinha uma internet bem ruim aqui em Barra Grande, mas mesmo assim eu estava lá sempre, né, me informando, lendo, tentando ver material, coisas diferentes, né? E foi assim por muitos anos, né? Então por alguns anos a gente ficou, né, patinando ali, né? Até porque a questão do turismo ela foi crescendo lentamente, ela não foi tão rápido assim, né? Embora a gente já soubesse, né, que isso poderia acontecer. E a gente foi, né, moldando, modificando a pousada, fazendo pequenas reformas, entendendo melhor como a gente poderia, né, fazer o negócio funcionar por aqui. E a gente foi tomando gosto pela coisa, né, porque é muito bacana você ter sua pousada, é muito legal você conversar com as pessoas, a vibe das pessoas, né, que estão de férias, estão procurando, né, o descanso, as conversas, né, muito estrangeiro, muita gente de fora, né, passeando por aqui, muita troca cultural, né, o Nordeste é um lugar excepcional e além de tudo, né, uma diferença cultural, muita coisa que a gente aprendeu, né, nesses anos. Então, assim, foi uma experiência muito gratificante, né, a gente ter construído a pousada do zero, ela ter ficado com a nossa cara, a gente ter
definido tudo, né? Desde como ela ia funcionar, o que ia ser de diferente que a gente ia fazer, que tipo de público a gente ia atender e tal. E a gente foi treinando, né? E aprendendo isso com o tempo, né? Todos os cursos que eu fiz, a grande maioria foram no Sebrae, né? O Sebrae tem uma presença bem forte aqui, né? No Piauí, aqui no estado. Então a gente fez muitas coisas, né? Relativas ao Sebrae. Aí outros cursos, né, que eu gostaria de ter feito, né, era muita coisa, né, na internet, mas nunca eu encontrava nada que tivesse a ver com pequenas pousadas. Inclusive eu só via coisas ruins sobre pequenas pousadas, né, que pequena pousada não dá lucro. E mesmo o próprio Sebrae, muitas vezes ele tentava incentivar a gente a crescer, aumenta quarto, põe aquilo, e eu não sei, eu sentia que aquilo fugia muito, né, do que a gente idealizava para o negócio, né, então a gente sempre foi um pouco relutante. Eu esqueci de comentar que a gente começou a pousada só com 3 quartos, né, depois a gente aumentou para 6, mas a gente não tinha planos de maneira alguma de crescer a pousada mais do que isso. Apesar de todo mundo falar que tinha que ter, e 8 era o número mágico, e a gente falava que era 10, a gente falava que era 12, enfim. Né? Então a gente foi fazendo o que a gente podia fazer, né, de melhor que a gente podia ter na pousada. Né? No último ano a gente contratou uma consultoria, né, do Sebrae também, que foi muito bacana. Na verdade, a ideia da contratação da consultoria foi porque a gente estava com a ideia de abrir um restaurante e a gente pensou, não, vamos contratar uma consultoria para não fazer isso errado, né, era um investimento alto, tudo. E nos primeiros dias da consultoria a gente desistiu da abertura do restaurante, a gente viu que não era o que a gente queria e também que era um passo meio arriscado perante o que a gente tinha de objetivos, né, tanto para a nossa vida quanto para a pousada. Mas a consultoria, né, acabou virando uma consultoria para a pousada, né, operacional, questão de processos, né, economia de recursos, e foi muito bacana, assim. Eu sempre gostei disso, da presença, né, do consultor ali e tal. Eu achava legal essa troca de experiências, né, você aprender as coisas novas. Então nesse último ano foi um ano bem que a gente, né, ficou para acertar a pousada, né, como que ela ia funcionar, tudo. Quando virou, né, pro ano de 2019, a gente teve a ideia, né, na verdade a gente amadureceu a ideia de arrendar a pousada. Mas como assim arrendar pousada? Mas não é legal, tal. Eu falo, gente, ter pousada é muito bacana, mas é bastante trabalhoso, ainda mais nos moldes nos quais eu trabalhava, né, no Terra Pátrias. Era muito, né, centralizador, eu queria tudo, né, controlar tudo que acontecia lá dentro, né, e nesse último ano eu aprendi bastante com essa consultoria a deixar um pouco mais as coisas, né, definir como elas devem acontecer, criar procedimentos, né, e passar esses procedimentos para os responsáveis, e passei a deixar o negócio um pouco mais leve. E aí eu notei que funcionou muito melhor e eu passei a ter mais tempo para me dedicar a outras coisas dentro da pousada, né? Então, mais a parte estratégica de vendas, captação, né, de procura de hóspedes, definição do hóspede ideal, mesmo a parte dos custos, consegui me dedicar bem, né, nesse último ano, com a ajuda, né, do consultor, que foi foi um bom investimento, assim, eu não me arrependo em momento algum de ter feito esse investimento na pousada. E quando virou o começo de ano, né, eu e o Marco, a gente, né, já estava conversando sobre fazer outras coisas na nossa vida, e ter outros planos, né, viajar, mexer com outras coisas. E aí a gente pensou, não, agora está na hora. Né? A gente já fazia 3 anos que a gente tinha conversa sobre isso, né, sobre o arrendamento, mas nunca era a hora certa, sempre faltava alguma coisa para a pousada. E a gente resolveu focar logo no começo do ano em fazer esse arrendamento acontecer, né? Então, aí eu fiquei responsável por toda a parte, né, da parte financeira, né, de fazer uma previsão das vendas, entender o quanto seria um valor justo para a pessoa pagar e que fosse justo para a gente receber também, né, por esse aluguel, né, do arrendamento. E a gente fez um trabalho bem bacana, né, uma apresentação com planilhas e tudo, e começamos a anunciar. Aí a primeira coisa que as pessoas falaram era tipo, nossa, mas como vocês vão arrendar a pousada? Ela tá tão bonitinha, ela tá tão isso. As pessoas viam que eu me dedicava muito, né, a ela, tal, né, e eu
falava, gente, né, não é, na verdade é como se fosse um filho, né, você cria um filho para o mundo, né, então chega o dia que você, né, vai soltar ele no mundo. Com a pousada foi mais ou menos assim. E, né, a gente começou o ano, teve, né, uma conversa com uma pessoa, com várias pessoas, inclusive, né, interessados, mas com uma em particular, a primeira, né, foi a que acabou rolando. E, né, atualmente a pousada está arrendada, né, já vai fazer 1 mês e meio que essa pessoa está cuidando da pousada e nós duas, né, estamos super satisfeitas, como eu disse já no último vídeo, né, a questão de bateu a pessoa e bateu o local, né, a hora e o local. E então, né, aí chegou essa nova fase agora, né, da nossa nova fase, né, agora eu estou me dedicando mais a esse projeto do Viver de Pousada, que já é uma coisa que há muitos anos eu já pensava e gostava da ideia e pensava em, né, em criar uma consultoria mais voltada para os pequenos empresários, para mostrar que, uma pousada é muito mais do que apenas um negócio. Claro que é um negócio, tem que ser tratado como tal, com seriedade, mas você não deve usar essas regras batidas da hotelaria de que só pousada com mais de não sei quantos quartos dá lucro, só pousada, né, tipo um monte de funcionário, com não sei o que e tal. Isso já estamos falando de coisas grandes. Sim, uma pousada com 6 quartos é muito capaz de te gerar uma renda maravilhosa, que pague, né, um salário para você, que pague a sua vida, que te traga lucro, que te proporcione reinvestir esse lucro na pousada, né, deixá-la cada vez melhor, né. Então sempre tive isso muito forte assim dentro de mim, né? Uma coisa muito de querer ajudar as pessoas a mostrar esse outro caminho. E o Terra Patris, né, que é a pousada, que acho que até agora eu não falei o nome, né, da pousada aqui, mas muita gente já sabe. O Terra Patris era isso, né? Era na verdade a nossa maneira de dizer para o mundo que, ó, vocês estão errados. Né? É muito possível você fazer um negócio que você gosta, que você ama, que você põe sua alma ali dentro e você é bem remunerado por isso e você, né, cria uma rotina de qualidade de vida e esse negócio um dia pode te proporcionar isso que está proporcionando para a gente agora, né? No caso, proporciona para a gente essa liberdade de poder criar coisas diferentes, né, com base na nossa experiência, com base no nosso conhecimento adquirido, né, tudo que a gente passou nesses últimos anos na pousada, foi um total de 7 anos de pousada operando e 8 anos da gente aqui em Barra Grande. E essa é a ideia. Então, né, a princípio eu tinha pensado pequeno, eu queria fazer isso mais localmente, trabalhar só com o pessoal local. Estou fazendo isso, né, é um objetivo principal, mas o mundo online foi se abrindo para mim, foi aparecendo oportunidades e eu estou aqui, estou, né, estou recebendo um feedback bem legal de vocês, né, com relação às dicas e tudo que eu tenho feito ali no site, no blog, no Insta, no YouTube. E é isso aí, né? Então agora é uma nova fase, eu ainda vou estar muito presente, né, na vida dos pousadeiros, agora já que eu não tenho a minha pousada, apesar de ainda estar, né, fazendo alguma consultoriazinha, né, para eles lá. Tô sempre com, né, vários amigos aqui que tem pousada, que tem negócios parecidos, na região também conheço muita gente, muito pessoal que trabalha com isso, então a tendência é só crescer. E eu estou muito feliz com os resultados, né, que eu estou tendo com o Viver de Pousada, apesar de pequenos, né, para mim são resultados super expressivos, mostram que realmente eu estou no lugar certo. Bom, gente, então, né, essa foi a minha história, né, eu vim aqui mais trazer essa história para vocês verem que, né, que por trás, né, de uma pousada de sucesso tem uma pessoa, né, sempre tem 1, 2, 3 ou mais pessoas bem batalhadoras, né, que tentam fazer o melhor, né, e as dificuldades existem e apesar delas existirem, todas elas são superáveis, tudo isso só depende de você, de como você, né, como você quer viver e você colocar um objetivo para sua vida e ir atrás dele, né? E o que eu posso dizer é que vale a pena, né? Agora, né, com a pousada arrendada, mas ainda me dedicando, né, a esse assunto que no final virou uma das minhas paixões, né? Posso dizer que virou uma das minhas paixões.
E é isso aí, gente. Então, a ideia foi mesmo só contar para vocês um pouquinho mais da minha história, vocês me conhecerem um pouco, se vocês quiserem saber mais, né? Tem mais lá no meu site, no viverdepousada.com.br. Também tem, né, nas minhas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos que eu estou postando aqui no YouTube. A ideia é colocar o conteúdo de diversas maneiras para vocês. E me deem sugestões, escreve aqui embaixo o que você achou. Quero saber da sua história também. Gosto muito disso, acho muito bacana isso de poder trocar experiências, né, com outros pousadeiros, né, e escutar as histórias. Sei que todo pousadeiro tem uma história muito bacana por trás. E a última dica, né, que acho que fica aqui, né, para você que é pousadeiro e quer usar isso, usa a sua história no seu negócio, usa a sua história na sua pousada. Valorize a sua história. As pessoas adoram saber, né, a história que está por trás da pousada, do pousadeiro, como ele fez para aparecer lá. Então, né, conte, tenha prazer em contar a sua história, seja feliz, orgulhoso por ela, né? Afinal, ela te trouxe até onde você está agora, né? Bom, gente, então por hoje é só. Eu fico aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!